Ok, então estamos gravando a nossa última reunião e já a gente começa. Como é que estamos? Fazendo alguma coisa de robótica ou só correndo atrás de aluno? Tentando guardar nos armários de novo, né? Chegou agora no final, os alunos não querem mais nada com nada, né? Ele somou, não vai, ele somou, não vai para frente e para trás. Quer dizer, só fica. Bem por aí. Mas tá chegando no fim, né? Esse ano que foi bem complicado para mim, foi bem difícil, muito serviço, mas estamos chegando no fim. Vamos ver o que o ano que vem nos espera. Então, vamos lá, vamos começar com os nosso bate-papo, né? Compartilhamento de experiências. Eu com as minhas turmas, hoje já passei uma raivinha. Eu fiz um módulo RF para controlar o joystick em um carrinho e não funcionou. De 5 que a gente montou, apenas um na sala funcionou. 4 nem quiseram. É a regulagem do rádio, né? Tem um tripote no receptor, mas eu não mexi. Agora, vou pesquisar como é que faz. Alguém já mexeu com o RF433? Não. Nem lembro qual que é esse agora. RF é o da anteninha? É o da antena maior, professor? Não, da anteninha, sem antena. Ah, sem antena, né? É aqui do ano de 2021, né? É, o do 2021. Esse aqui é o transmissor. Esse aqui é o receptor. E esse carinha aqui é o transmissor. Eu trouxe aqui para eu tentar. Opa, o transmissor é esse aqui. E o receptor tem um tripote. Eu acho que é para regular, mas antes de eu mexer, eu quero ver como é que funciona. Essa é a aula, se não me engano, 31 do módulo 2 da educacional lá. Então eu achei que ia dar tudo certo, funcionar, os alunos iam adorar, e um funcionou. Agora o resto dizem que tem que estar marcado o parzinho certinho, mas eu já tinha separado tudo em sacos diferentes, né? Então, todos os componentes meus são agrupados em saquinhos diferentes, e aí para guardar na escola, aí atrapalhou um pouco o meu serviço. Mas vamos ver amanhã, tem outra turma, vou pôr de novo, vamos ver o que a gente faz. O máximo é não conseguir fazer funcionar. E aí, o que vocês fizeram essa semana? Quem teve? O Edson estava lá no... Oi? Fala, Leonardo. Essa semana não fiz nada. Nada? De robótica tá difícil. Só RCO? RCO, recuperação, se liga. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa para eu poder te dar uma notinha. É assim mesmo. Ok, pessoal? Então, pela minha marcação e pelo que eu vi no vídeo de vocês na semana passada, ainda tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para apresentar hoje. Então, são bastante pessoas. Então, vamos começar logo. E aí, aqui nessa material tem o início, umas coisas, atividadezinhas para a gente fazer. Mas acho que eu vou deixar mais para o fim e a gente faz logo as apresentações, porque elas valem um ponto, né, da atividade de vocês. Beleza? Então, quem quiser... Beleza. Quem quiser, ergue a mão, eu anoto aqui, daí na sequência a gente vai fazendo. Janinha. Deixa eu marcar em algum lugar aqui. O Nivaldo já está a caminho de férias, já, hein, Nivaldo? Gostei do fundo aí, ó.
Gostou? Eu estou indo para a Lua. Então, Janinha, pode baixar a mão. Dilma, pode abaixar a mão. O Nivaldo. Cláudia. Tiago. Edson. Aí depois o resto a gente vê daqui a pouco. Com as outras pessoas. Certinho? Deixa eu dar um recado para a Tainara. Tainara, falei com o Alex, ele não tem acesso mais ao teu RCO. Então você vai ter que mandar as atividades para mim. Tá? Ou se você conseguir via RCO postar lá na atividade. Se não conseguir, aí você me manda por e-mail para eu poder avaliar. Beleza? Beleza. O problema é que eu tinha feito no próprio arquivo dele, entendeu? Ele E eu falou não que não tenho tem. acesso nem ele. Você não fez uma cópia para você? Não, eu vou editando direto, né? Que ele já vai salvando automático. Vou ver se eu me encontro, mas Deve tá. estar no teu drive, tá? No teu drive vai deve ficar. estar. Dá uma procurada lá que você acha. Espero. Então eu vou pedir para ele procurar no drive dele. Tá bom? Então, Janinha, pessoal, vamos procurar fazer em 5 minutos para que todos possam apresentar sossegadamente, senão para quem ficar no fim fica sem tempo. Beleza? Quem vai ser o assessor de controlar o tempo? Deixa comigo. Então tá, o Rômulo A vai. hora que for. A hora que der Essa levanta a mãozinha aí. A hora que der 4 minutos, eu levanto a minha mãozinha aqui. E daí a pessoa já fica pronta para. Deixa eu fechar minha janela aqui. Interromper meu compartilhamento. Edson, está querendo falar alguma coisa? Posso começar, prof? Edson, está com a mão levantada. Isso, Edson. Aí. Janinha, todo seu, fique à vontade. Então vamos lá. Boa tarde a todos, sou a professora Geninha. Então é um plano de ação, mas na verdade eu fiz essa aula acoplada com outro também, né, que a gente fez na feira, a gente fez o da umidade de solo junto com o sensor de chuva. Mas aqui eu tinha colocado só a aula 12. Essa proposta é para o terceiro ano, né, com sala de 40 alunos, contendo 19 computadores, Chromebooks, né, entre computadores, tenho tanto do Acer quanto os Chrome, sala adaptada pequena, de uma escola urbana, da escola CEMAG, pertencente a um núcleo de Telêmaco Borba, situado em Reserva. Mas não é de índio, viu? É Reserva, é o nome da cidade. Não tem nem índio por aqui, os índios são um pouquinho mais longe. Aí todo mundo pergunta se tem índio, não. Índio é Cândido de Abreu Manuel Ribas, não tem reserva, mas é o nome que colocaram aqui. O conteúdo aula 12, sensor de umidade de solo e higrômetro. Então, reconhecer o componente eletrônico sensor de umidade de solo, os objetivos, compreender o funcionamento do sensor de umidade de solo, construir uma montagem do protótipo corretamente, desenvolver um sistema via programação capaz de monitorar a umidade do solo presente na escola. Aqui pode ser tanto na horta da escola ou quanto nos vasinhos, né? A gente pegou vários vasinhos da onde fica as plantinhas ali da escola também e saiu lá monitorar se eu estava precisando de irrigação ou não. Objetivo do objeto, né, do conceito, do conhecimento, sensor de umidade de solo, o higrômetro, dados analógicos e variáveis e funcionamento do protótipo. Abordagem, cultura make e aprendizagem colaborativa em times. Recursos, né, placa protoboard, placa Arduino, cabo, USB, sensor de umidade de solo, LED, LED vermelho, LED verde, 6 jumpers,
mais 5 jumpers fêmea-fêmea, um vaso com terra seca e outro vaso com terra molhada. Um notebook ou Chromebook e software Arduino IDE. Metodologia. Então, explicação do conteúdo da aula 12, no Educatron, os códigos, os dados, as variáveis, contextualizando onde é usado os sensores de umidades para monitorar solo. Aí, e na segunda parte, pesquisa na internet de projetos que utilizam o higrômetro em grupo de 4 estudantes. Então, aqui eles poderão ver outros tipos de código, comparar aqueles da aula 12 e tudo mais. Aí, a partir daí, eles escolhem uma das aulas para fazer, né? E, no caso, os meus, né, que já fizeram, do segundo, eles fizeram até maquete, e daí colocaram lá tudo certinho. Então, montaram o projeto por meio de um sistema via programação, capaz de monitorar a umidade presente no solo da horta da escola, anotar as diferenças, registrar todas as etapas no portfólio digital, é uma coisa que eu já fiz, é muito bacana, falo para vocês que o portfólio digital, ele fica muito jóia, porque tudo que eles fazem fica registrado, até as fotos, tudo, se você precisar depois, lá está o código, lá está as fotos, lá está todo o passo a passo, e inclusive está até os links que eles pesquisaram e eles não usaram, então é muito bacana, assim, foi a primeira vez que eu utilizei, eu vi a professora de projeto de vida utilizando e eu achei, assim, fantástico. Além do registro ali, ele serve como avaliação. Aí, compararam o projeto realizado no Google em sala de aula, né? Então, o projeto que eles realizaram lá, o que eles acharam no Google com aquele que foi realizado em sala, escolher um para fazer. E apresentar depois em sala de aula. E aí, a gestão, né, como em grupo, eu já falei antes, e a adaptação somente à pesquisa do projeto similar na internet. Avaliação, como eu havia falado, portfólio digital e a rubrica. Joia, legal. Bem legal, Janina. O portfólio você fez como? Em escrito, no Drive? Eu fiz no Drive. Teu ou deles? Não, no meu eu fiz um modelo. Tá. Eu fiz igual a gente faz aqui. Eu fiz um modelo de portfólio, igual os que a gente faz aqui, com capinha, bonitinho, deu os espaços para eles ir preenchendo, tá? Aí eles foram fazendo e mudando os templates e arrumando ali. Eu coloquei uma cópia para cada aluno. Só que daí, como eles estavam em dupla ou trio, um fez. E aí, eles colocaram o nome de todos e os outros só colocaram como atividade entregue. Sabe? Ficou assim, muito bacana. É igual a gente faz aqui, só que daí eles vão construindo o processo, semanalmente. Sabe? Isso. É muito legal, porque daí não se perde nada. Até os links que eles pesquisam ali, porque eles têm mania muito de esquecer aonde que eles pegam as coisas, né? Aí eles vão deixando tudo anotado. E aí, no final, eles só fazem uma organizada e marcam como concluído. Joia. Eu usei isso para avaliação da feira. Inclusive, lá no final, tinha até para eles colocar foto da apresentação dos projetos deles. E aí, eles colocaram as fotos, tudo ficou bem jóia. Bem jóia. Obrigado pela compartilhamento. Pessoal, uma salva de palmas para a Janinha. E agora vamos para a Dilma. Ok, vamos. É toda sua a sala. Está aparecendo? Ainda não. Apareceu, só colocar como apresentação agora. Em cima no canto superior, direito, apresentação de slides. Isso. Certo? Certinho. Tá. Então, na verdade, eu não apliquei isso daqui, fiz só o plano de aula, porque eu fiquei em cima daquele carrinho de segmento de seguidor de linha, que até agora ele ainda não achou lá a linha para seguir, né? Bom, então eu fiz o plano de aula para a escola que eu já trabalho, né? Terceiro ano, seria o ano que vem. O conteúdo, aula 3 do módulo 2 do Código Morse. Eu coloquei aqui umas 4 aulas, né? A descrição do plano,
seria aplicado na turma do 3º A do novo ensino médio, do Colégio Estela Maris, que pertence aqui ao núcleo de Jacarezinho, né? Aula 3, como eu disse, da Robótica Paraná, Código Morse. Então, essa aula seria abordada explanando primeiramente ao estudante a origem, né, do Código Morse, a história dele. Daí, após a explanação, realizar a montagem física utilizando os materiais do kit de robótica. Aí, até eu vi para falar para eles, assim, como é o sistema de representação, né, que é de letras, algarismo, e tem também uma tabela, né, de linguagem de representação desse código Morse, né. O objetivo seria conhecer os princípios da aplicação do código Morse, desenvolver o protótipo, programar o buzzer e utilizar também o LED, né? Objetivos do conhecimento: conhecer o que o código Morse, qual a sua importância histórica, decifrar e transmitir mensagens simples, entender como o código Morse é utilizado na sociedade moderna, que aí até vi que ainda hoje, né, tem os pilotos que aprendem essas noções básicas sobre o código Morse, né, para casos de emergências, né. A metodologia a ser utilizada, cultura maker, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em equipes. Como a gente tem poucos kits, né, e a turma é um pouco numerosa, desde o início desse ano, eu separei eles já são separados em grupos, então sempre que chegam na sala para fazer algum projeto, eles sempre vão naquele grupo, né, e já pega o kit que fica sobre a responsabilidade de cada grupo. Então, a descrição das metodologias, os alunos divididos em grupos, né, como eu disse, aí eu explicaria o funcionamento e também o conceito de utilização. Eu sempre peço para eles abrirem no Chromebook a aula que a gente vai apresentar, que a gente vai fazer, né, naquele dia, naquela aula. Então, os códigos, geralmente, eu abro no TV Pendrive e a gente vai linha por linha ali, vendo o que significa as funções, as variáveis, né, as constantes, tá? E daí, no final, se tem que mudar alguma coisa, a gente muda, eles copiam e depois a gente vai mudando, né? Porque 2 aulas para digitar todos aqueles códigos, a programação, infelizmente, não dá, né? E sempre que tem algum erro, a gente volta lá e vai vendo onde está o erro, onde foi que errou, né? Vai fazendo os consertos, tá? Os recursos didáticos, peguei lá no plano de ação, né? Que são os dos kits, encaminhamento. Como eu já falei, eles seriam divididos, né, em grupo, explicado o funcionamento, abririam a estratégia avaliativa. A avaliação é contínua, vai depender do que cada grupo realiza, né? Como eles se comportam durante os projetos, né? Então, isso eu avalio dessa maneira, tá? E sempre peço também para eles um relatóriozinho. E aqui as referências que eu peguei lá do Robótica. Então, é isso, professor. Foi bem simples. Parou aí o compartilhamento? Parou. Uma salva de palmas para a Dilma. Obrigada, professor. Olha lá, fez legalzinho, bem simples, é isso aí mesmo, né? A gente pensar sobre uma aula, não tem muito... É difícil, né? Eu não acho, não. Tem que usar um pouquinho só da imaginação? Tem que pensar um pouco, né? Mas a gente costuma fazer. Uhum. Parabéns. Obrigada. Na sequência, o Nivaldo. Vamos lá, então.
Deixa eu só colocar para apresentar aqui. Já apareceu já aí, né? Já está ótimo. Isso. Então, professor, pessoal, eu também fiz uma coisa bem simples. Como isso aí é do terceiro ano, eu só vou trabalhar com o terceiro ano ano que vem com eles, né? Então eu não quis colocar isso aí para o segundo. Mas eu fiz o plano de acordo com os critérios aí. Eu também fiz sensor de chuva, mas eu fiz o sensor de chuva, aliás, e começa ali, né? Aula para o terceiro ano e pensei em fazer em 2 aulas, ok? Vamos lá. Contexto escolar. A aula vai ser para turmas de cerca de 30 alunos do terceiro ano, do ensino médio. Aqui, atualmente, a gente tem 3 turmas de segundo. 2 são do eixo de exatas e uma do eixo de humanas, né? E vai continuar assim para o terceiro. E são turmas com poucos alunos, 30 no máximo, né? Então, a gente consegue dividir os kits, né? Tudo direitinho. Aqui no Colégio Antônio Rominelli, de Cambé, no eixo de exatas, então, né? O conteúdo vai ser o conteúdo disponibilizado no site Robótica, Paraná, no link educacional, módulo 2, aula 11, sensor de chuva. Tá bem? O objetivo, então, é mais ou menos o que está escrito lá já, né? Desenvolver um protótipo que possa fazer o monitoramento de precipitação da chuva com a plataforma Arduino, fornecer a medição da quantidade de chuva e desenvolver um sistema de alarme luminoso a partir da detecção da presença de chuva. Então, detectou a presença de chuva, ele vai acender uma luzinha, né? Um LED. Estimular a criação de novos projetos para aplicações de módulos sensores de chuva, permitir a adição de novas funcionalidades. Essa ideia aqui, eu entendi como sendo, depois que está tudo pronto, né? Toda a experiência esteja funcionando, isso seria uma coisa a mais a ser pedida para eles, né? Com o objetivo, então, de ver se eles entenderam o funcionamento de tudo, né, para poder pensar além, né, pensar fora da caixinha. Tá bem? Objetos do conhecimento é o módulo sensor de chuva. Né? A metodologia, na primeira aula, eu teria a contextualização referente ao módulo em questão, né, as propriedades, aplicabilidades e simulação do experimento da aula do software, no software Tinkercad. Isso é uma coisa que eu tenho feito geralmente em todas as aulas que eu vou fazer com eles. Eu começo com a contextualização, explico para que serve, o que a gente está fazendo. Aí eu peço para eles abrirem, né, nos notebooks, nos Chromebooks, a aula e fazer uma simulação do projeto no Tinkercad. Às vezes dá certo, às vezes não, porque o Tinkercad nem sempre tem todas as pecinhas, todos os módulos que a gente precisa, né? Por exemplo, quando eu fui falar do módulo de luminosidade, no Tinkercad tinha um tipo de módulo e no kit que a gente recebeu aqui, 2023, tinha outro tipo de módulo. Então, mas a gente adaptou e deu tudo certo. Né? Então, é mais ou menos essa ideia. Então, na primeira aula, a gente faz essa contextualização e uma simulação do projeto. Depois, na segunda aula, a gente faz a montagem de eventos no laboratório da escola, utilizando os materiais do kit. E a ideia é mais ou menos igual a professora Dilma falou, né? Eles já estão divididos em grupos, eles já chegam, os kits estão nas bancadas, separados para cada grupo, eles já chegam, abrem os notebooks, ou Chromebooks, e começam a fazer a montagem, né? Eles trabalham sempre em grupo, e eu fico ali, né, olhando quem está trabalhando mais, trabalhando menos, fico incentivando, né, tocando eles. Os recursos são aqueles que estão descritos na aula, né? Placa Arduino, placa protoboard, né? Isso não tem muita novidade, né? A gente vai usar os materiais do kit que foram disponibilizados para a gente. Encaminhamento, né? Em sala de aula, eu já falei disso, né? Contextualização, distribuição de computadores, criação de esquema simulado no experimento de software, Tinkercad. No laboratório, distribuição do material necessário para montagem nos kits, né, que eu falei para vocês, montar em cima das bancadas,
a montagem do experimento para os alunos, sob a orientação do professor, quando eles estão montando, eu estou vendo se está dando tudo certo, e aí, no final, o registro dos experimentos em vídeos capturados pelos alunos com celular. Esses vídeos, eu peço sempre para eles mandarem para mim, no Class, eu sempre abro uma atividade da aula do dia, né? E eles colocam, primeiro, o link da simulação e depois o link do vídeo que eles gravaram com o experimento já funcionando. A estratégia avaliativa, no caso, seria avaliação continuada, né? Conforme eu vou observando eles trabalhando, e depois a análise do que foi produzido, está postado lá pelos alunos no Classroom. E os resultados esperados é o desenvolvimento das habilidades, né? Pensamento crítico, resiliência, solução de problemas, colaboração. E trabalho em equipe. Eu vejo que a maior dificuldade está na resiliência. Tem muitos deles que não deu certo, eles já querem desistir, guardar tudo, desmontar, isso tem que ficar em cima. Não, continua, né? Os próprios colegas têm que incentivar uns aos outros, porque tem uns que, a hora que não dá certo, não tem mais fazer, né? E aí, e também com o resultado esperado, é conhecimento de como funciona o sensor de chuva, né? Certo, professor? Acho que era isso que eu tinha para falar. Joia, Univaldo. Bem certinho, bem tranquilo. Parabéns. Uma salva Obrigado. de palmas para o Univaldo. Obrigado, gente. Joia. Bora na sequência, Cláudia. Boa tarde, professor. Boa tarde. Compartilhar. Espera aí. Bom, eu tinha feito um plano de ação, mas aí eu resolvi fazer outro. Eu tinha feito e aplicado um, né? Eu resolvi fazer esse do semáforo inteligente. Eu não coloquei a aula, mas eu não sei qual aula que é lá, professor. Eu esqueci de colocar a aula, tá? 4 ou 5 lá, mas não tem problema. Eu acho que é isso, acho que é a aula 4. É o semáforo inteligente, vai ser aplicado na Física 3, Robótica 2, tá? Terceiro ano do ensino médio, que é o segundo ano esse ano, tá? Eu coloquei número de 2 aulas, porque, assim, subentendendo, assim, na expectativa que eles já viram o semáforo esse ano e já viram também o sensor IR, então seria muito mais fácil eles compreenderem a aula, e a aula seria mais rápido. Então, eu coloquei 2 aulas. Contexto escolar, como eu já falei na sala do terceiro ano, né, de 40 alunos do novo ensino médio. Eu esqueci de colocar a escola, mas a escola é o Luiz Sete, né, Colégio Estadual Luiz Sete, lá da Vila 7 de Jacarezinho. O conteúdo, eu coloquei aqui, ó, conteúdo é a aula 4 do semáforo inteligente com IR. E objetivo, entender o funcionamento do semáforo inteligente, programar o semáforo, compreender e utilizar tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, a compreensão, né, que a tecnologia, ela deve ser usada sempre para facilitar e melhorar a nossa vida, né? Não para dificultar. Claro que tem uns que usam para o mal, né, mas ela veio para nos ajudar. Então, por que não a gente aproveitar o máximo do que ela tem para nos dar, né? Eu coloquei também lá da BNCC, sabe? Como que foi? Eu esqueci, fala. É descritores que fala, professor? Da BNCC? As habilidades lá, né? Isso. Descritores é outro. Competências e habilidades da BNCC. Eu coloquei. Eu não coloquei todos, eu coloquei só o que cabia dentro da aula. Objetivo objeto de conhecimento sensor IR, habilidade de ser desenvolvida, pensamento crítico, afinidade digital, resiliência, resolução de problema, colaboração e comunicação. Metodologia é a sala de aula invertida, ensino make e trabalho aos pares, que seria o trabalho em grupo. Recurso, daí seria lá da aula, né? Protoboard, o Arduino, jumpers, sensor IR, notebook, software, né? Os LEDs,
e também o celular e a TV Educatron, porque eu sempre eu projeto a aula na TV Educatron, tudo eu faço pela TV e eles vão acompanhando, até a programação eu vou fazendo da TV, assim, digitando, e eles vão olhando e vão fazendo também, então é tudo pela TV, eu sempre utilizo a TV. Encaminhamento. Os alunos, eu coloquei aqui os alunos separados em grupo, mas eles já são separados em grupos, porque a sala é numerosa, poucos kits, né? Então, eles já são separados em grupos. E eu iria fazer a sala de aula invertida, seria assim, no primeiro momento, na primeira aula, fazer uma pesquisa sobre o semáforo inteligente. O que é um semáforo inteligente? Para que ele serve? Quais cidades que já têm semáforo inteligente? Porque tem algumas cidades que já adotaram faz tempo esse semáforo. Tem cidades que, além desse semáforo, adicionaram também faixa branca no semáforo para condutores daltônicos. Então, assim, fazer toda essa pesquisa já para fazer a contextualização da aula, porque o semáforo eles já viram, o IR eles já conhecem. Então, nós vamos fazer esse tipo de contextualização, tá? Então, olha lá. Procurar ver, né? Eu coloquei até algumas coisinhas aqui das vantagens, ó. As vantagens, né? Que público que o semáforo inteligente atende, né? Ele também melhora a fluidez do tráfego, ajusta o tempo do sinal, né? Com o fluxo dos veículos, inclusão de pessoas com necessidades especiais. Então, assim, o que é ajustar o tráfego? Ele vai fazer o seguinte: quando tem maior fluxo, ele vai deixar menos tempo os sinais abertos e fechados, e ele vai ajustando automaticamente. Além disso, ele evita também os acidentes, né? Organiza melhor o trânsito. Daí, depois da pesquisa, né? Nós vamos realizar, então, a montagem dos protótipos no físico. Por quê? Porque o Sensor IR não tem no Tinkercad. Eu uso bastante Tinkercad, mas não tem no Tinkercad. Como a gente já conhece tudo, né? Já programamos né? Entendido que esse ano a gente já viu, né, gente? O IR, o semáforo, então a gente já tem uma expectativa que eles já têm uma noção de como fazer a programação. Então, eu acredito que em uma aula eles consigam montar o protótipo e programar. E tem alguns alunos meus também que eles são bons, né? Eu falo para eles, divide aí o trabalho. Ó. Quem tem facilidade, faz o que tem facilidade e vai dividindo, né? Tem uns que têm facilidade de montar, outros de digitar, outros, então, pesquisar, e eles vão se organizando e distribuindo. Estratégia avaliativa. Então, assim, eu coloquei assim, gente, a avaliação ela tem que ser contínua, formativa, né? Somativa também, né? Mas eu coloquei assim, ó, nota integral para a participação de todos os integrantes do grupo, né? Na pesquisa e na aula, e a construção do protótipo, e se ele está funcionando corretamente. 75% da nota, protótipo apresenta pequenos problemas com a participação ativa do grupo. 50% o protótipo funcionando, né? Metade da nota. Protótipo funcionando, apenas um componente, protótipo funciona parcialmente, né? Após um componente estar funcionando, e a participação parcial do grupo. E sem nota é aquele grupo que ele não participou, não montou o protótipo. Acho que é, deixa eu ver. Travou aqui, professor, só um minutinho. Resultado esperado, né? Espera-se que os alunos aprimorem as habilidades de pesquisa e trabalhem em equipe, montar os protótipos, reconhecer os componentes, que daí, no caso, eles já conhecem, e daí encontrar soluções para desafios, compreender as funções de programação e aprender as funcionalidades das aplicações do Sensor IR, tá? Porque eles viram o Sensor IR para o carrinho seguidor de linha, né? Mas nós usamos o IR também para fazer outras coisas. Eu fiz uma apresentação sexta-feira, daí a gente tinha feito vários projetinhos que estavam montados, e nós usamos o Sensor IR também, para acender lâmpadas. E perceber que o conhecimento e a tecnologia são benéficos para a sociedade. É isso, professor. Está acabando a bateria do meu Note aqui.
Joia, Cláudia. Bom, Se tiver alguma coisa parabéns. aí que só falar, professor, se eu tivesse. Não, tá ótimo. Vamos, Obrigada. uma salva de palma para ela. Parabéns. Na sequência, o Tiago. Fala, Janinha. Oi, professor. Enquanto a Geninha vai conversando, eu já vou colocando Foi na errado, tela. Thiago. Foi errado. Ah, legal, legal. Tiago, pode ir ajeitando aí. Estão batendo aqui na porta. Eu vou lá atender já venho. Beleza. Corre, professor. Polícia. Gente, desculpa aí, agora que eu adotei um gatinho aqui e ele estava me atacando, que eu tive que me defender dele. Espera aí. Tela cheia. Uma guia, uma janela. É o primeiro, Thiago. Oi? Primeiro gatinho? Não, a gente tinha outro, ele faleceu e agora adotamos esse. Mas esse é maluquinho, ele fica pulando, Bem-vindo acertando ao clube. terrível. Você arruma um, depois você vai arrumando o outro. Meu Deus Professor do Ailson, céu. chegou Oi. presente de Natal? Ai. Não. Era do Ai, vizinho. Era do vizinho. Natal. Já chegou meu presente de Natal. Eu já me dei. Ah, legal, gente. Deixa eu só posicionar aqui o slide. Eu compartilhei a tela inteira, porque daí fica mais fácil para mim mudar aqui. Tá falando sobre os gatinhos. Eu tenho 4 em casa e uns 20 na rua, gente. Eles conhecem até o barulho do meu carro. Eles ouvem eu chegando, eles vêm correndo atrás. Os afilhados. É os afilhados, a mulher dos gatos. A velha dos gatos. É que eu estava explicando Eu cuido. para eles que o meu gatinho estava me atacando agora, Ailton. Então, desculpe se eu estava fazendo assim. É um filhotinho, ele fica querendo brincar, sabe? Gente, se vocês puderem me dar o feedback, vocês estão vendo o slide em tela cheia. Certinho, tela cheia, pode. Ok, é que ele está aparecendo uma mensagem aqui para mim. O que acontece aqui? É uma mensagem pretinha. Espera aí. Aí. Vamos aguardar um instante rapidinho. Aparece agora? Vocês conseguem me ver também, gente? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Eu sou o professor Tiago, e a gente acho que não experimentou uma atividade com os meninos agora no 2º ano de Ciências Naturais, é como se fosse em Robótica 1. Bom, o nosso contexto escolar é voltado para o 2º ano, né? Está no itinerário de Ciências Naturais, então são pessoas que têm uma inclinação até por gostar de ciências naturais e tecnológicas. Nossos alunos são aqui de Curitiba, Pinhais e Piraquara, é um colégio que fica no Tarumã, em Curitiba, e a gente percebe que eles não têm muita experiência prévia, seja em robótica, em eletrônica ou em programação. Essa é a configuração do contexto. Eu selecionei algumas aulas, principalmente a 34 e a 35, que tem relação com o sensor de distância, mas eu recortei um período assim, do 3º trimestre, onde a gente definiu como tema robô mecânico. Eles querem um robô que se move. Então, esse trimestre enfocou mecatrônica, sobretudo usando o servomotor. Os objetivos, eles têm uma série deles aqui. É claro que extrapola aquelas 2 aulas que a gente tinha previsto. Vai ficar mais claro ali depois quando vocês verem as atividades que eles construíram. Os objetos do conhecimento, eles abordaram os componentes sensor PIR, ultrassônico, servomotor, a ideia de briefing, que é do design, que é quando você constrói a necessidade que o robô vai atender,
e robô mecânico e mecatrônica. A gente usou elementos da pedagogia da praxis e da pedagogia histórico-crítica, bem como do professor Bazin, que trata de alfabetização técnico-científica. A ideia de que os componentes precisam passar por um processo de letramento tecnológico para que a gente se aproprie deles criticamente. Ok, então a gente combinou como recursos tanto slides em algumas aulas, esses slides incorporam cortes de audiovisual, o uso do Tinkercad, o Arduino Web Editor e o Kit Arduino. Aqui eu deixei 3 dos slides Prezi com links, vou mostrar rapidinho para vocês um aqui que é sobre servomotor. Vocês veem uma tela meio marrom e laranja, gente? Oi, pessoal. Tá sim, tá. Sim. Legal. Então, aqui a gente mostrou para eles os componentes do servomotor desmontado. Então, todos esses componentes dão margem para contextualizar conceitos da física, sobretudo potência, torque, velocidade. A gente deixa uma colinha aqui da pinagem para eles. Eles vivem invertendo esses polos aí, daí já vem o cheirinho de queimado, eu já sei que eles inverteram alguns polos. Então, essa colinha é importante. Esse gráficozinho mostra o motor servo usando os ângulos de referência. Então, aqui a gente pode problematizar o conceito de velocidade angular para física, que eu não aprofundei, mas mostrei o básico. A gente mostra detalhes da interpretação da programação para eles, do servo nessa aula, e daí alguns vídeos de 10 projetos diferentes com servos. Eu mostro um bem simples e um bem complexo, para eles saberem que dessa vez a proposta é intermediária. E, por fim, eu deixo a tarefa de casa, onde eles já formam os grupos e trazem uma espécie de proposta para criar o que eles querem. A gente discute daí qual você vai ser o sensor para aquele robô. Eles têm liberdade para usar algumas das componentes que foram abordadas. Vamos lá, só para a gente concluir aqui essa parte. Então, até ele chegar a montar um robô mecânico é um processo complexo, né? Esse aqui é o print do RCO, só que acho que tem quase 10 aulas para a gente trabalhar. A gente trabalhou tanto os diálogos conceituais quanto oficinas de construção tecnológica, que é onde ele aprende uma técnica ou um artefato que já foi concebido, e pelo menos uma de criação tecnológica, onde ele está desenhando, após criar esse repertório próprio, o próprio robô. Então, eles fizeram, antes de criar o próprio robô, esses 3 projetos. Aqui está a Ellen e o Razael. Ali, um é sensor PIR com buzzer, que é um alarme de presença. O outro é um sinalizador de presença, que liga o LED de acordo com que você vai se aproximando, liga a luz. E o outro é uma montagem simples de um servo. A avaliação, a gente usou, junto com as aulas teóricas, uma folha de exercícios com cálculos de campo magnético e força magnética. Uma prova que também trabalha a parte teórica, eles têm tanto cálculo, redação em um VUF, e depois a construção em si do robô que eles criaram. Daí eles poderiam usar tanto o PIR quanto o sensor de distância, em conjunto com o motor servo. Alguns deles criaram para alimentar o bichinho, abrir uma portinha, outros são uma caixinha de joia para a mãe. Eles foram realizando, outros é jogo de pinball. Aqui eles já estão no projeto, construindo, a maioria deles conseguiu realizar de forma completa. Então, a parte prática eles fazem, sabe? A dificuldade, para mim, é mais que eles retêm atenção na parte teórica. Aqui, eles também estão construindo
os robôs deles. Eu acho que o objetivo de que eles se letrassem, entendendo o que faz cada sensor e cada componente, a gente cumpriu. Aqui, um deles está testando. Essa é a aula onde a gente aprende o básico do servo, suas posições e tal. E aqui também a gente fotografou um bagunceiro aqui, que é um piá. Eles não me deixam dar aula, esses piá aqui. Deixa eu passar para o próximo. É esse aqui, ó. Esse grupo fez um joguinho de pinball. Então, o sensor percebia a presença da bolinha e fazia alguns movimentos. Claro que são só esboços dos projetos, a gente não conseguiu chegar a termo de um projeto final, mas eu acho que como experimento assim, foi uma experiência legal, sabe? Para a gente ter uma... É a primeira vez que eu dou robótica, então acho que deu para sedimentar algumas coisas. Ano que vem eu já faria diferente algumas coisas. O que eu achei mais importante é tentar equilibrar a teoria e a prática ali, para que eles possam se tornar não só montadores, mas também tecnólogos no futuro. Olha, Tiago, bem legal essa parte de prática com teoria junto, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Parabéns. Uma Legal. salva de palmas para o Tiago. Na sequência, Edson. Então vamos lá, né? Só confirma comigo, dá um feedback aí, tá? Tela inteira, né? Sim. Sim, então vamos lá. Bom, o meu plano de aula, eu gostaria de implementar com aquela aula do relé. Por que eu escolhi o relé? Eu acho muito interessante, porque abre a aula, assim, quando você trabalhar com o conteúdo relé, ele abre a cabeça do aluno para pensar assim, pô, então eu posso, a partir do momento que eu ligo um LED, eu posso ligar qualquer outra coisa. Então, o relé, ele faz isso, né? Ele dá esse up nos alunos de pensarem dessa maneira. Então, eu acho muito válido essa aula, que daí eles começam a entender uma outra parte que, olha, eu só não preciso ficar ligando LED, eu posso ligar outras coisas com ele. Bom, na aula desse conteúdo relé, onde a gente vê lá nas aulas do Robótica Paraná, ele acontece o seguinte, lá ela está mostrando naquela aula que é feito um sensor de som e para acender, ele fala assim para acender uma lâmpada, né? Então é aquela história que a gente já viu, que é para, né, bate palma, acende a lâmpada, 2 palmas, apaga, aquela história toda que a gente já conhece. Então, eu coloquei essa aula para os alunos, apresentei essa aula para os alunos, falei sobre essa aula, né, no começo da aula. E aí eu falei o seguinte, olha, e agora? A gente consegue colocar outros sensores, a gente consegue fazer de outra maneira para que a gente possa estar trabalhando com relé? Aí surgiram 1001 ideias, né? Um começava a falar uma coisa, outro começava a falar outra, e tal. E apareceu uma história do seguinte, né, que eu achei muito interessante, que vindo deles, aí eu falei, pô, interessante que a gente trabalha... Eu nem estava esperando isso, estava pensando em fazer a relação do relé, mas pensando em trabalhar com um botão para atuar. E aí o menino lá, que mora na zona rural, ele falou, professor, a gente tem a gente tem uma dificuldade que é com relação ao poço, porque a gente liga o poço de água e daí, de repente, enche a caixa d'água, e essa água começa a derramar, e daí que a gente vai ver para ir lá, correr lá e desligar o botão do poço. Então, enquanto a gente não desliga, fica caindo água fora da caixa. Aí ele falou assim, a gente poderia colocar aqui um sensor de chuva, né, professor? Porque daí, quando a gente chegava no sensor de chuva, ele ia, já que ele acende o LED, se o senhor for para a gente que se acender o LED já trabalha com ele pode ligar e desligar essa bomba.
Então, eu achei, e aí eu quis incrementar um pouquinho mais, e falei assim, não só o sensor de chuva, né? O sensor de umidade você poderia colocar ali também. Só que a questão é, ele vai desligar, e daí você vai ter que colocar um lá embaixo para ligar. E aí surgiram as ideias, tá? E eu quis trazer eles para esse sensor aqui, que é o sensor, ele é aquele HR05 lá, só que ele é modificado, né? Ele também é um de distância, só que esse aqui ele pode ter umidade nele. E aí eu falei para ele, você colocando um sensor desse na caixa de água, então você consegue ver quando o nível está mínimo, você coloca tantos metros, ele liga, e tantos centímetros chegando perto do sensor, desliga o poço. E através de um relé você atua ele. Então, toda a nossa aula foi através disso aí. Então, qual que era o objetivo aí? Era a gente construir esses circuitos elétricos, né? Mostrando, analisando, desenvolver as atividades relacionadas ao Arduino, relacionar esse código que a gente vai fazer através dessa prática experimental. Então, é pegando aquela aula e dando um upgrade nela, passando ela para um sensor de distância. Tanto é que lá aparece sensor de som e aqui a nossa seria o sensor de distância para isso. Então, quem que vai atuar? O relé é a distância, conforme nós vamos colocar lá. Os aplicativos, os recursos didáticos são os mesmos, né? A gente utiliza TV Educatron, Kit Robótica, aplicativo Arduino. E aí a intenção era essa. Na aula, você mostrar vários vídeos como funciona o acionamento do relé. E aí, segundo, partir para essa aula, mostrar essa aula 31 para eles. E depois propor uma atividade extra. Além do sensor de som, aí colocar um sensor de distância para ver como ele vai atuar em uma determinada distância ou não. Nessa aula, até os alunos falaram, para a gente poder colocar até um alarme, né? Que daí, se a pessoa passa por ali, vai tocar. Eu falei, poderia ser também. Então, foi isso o meu plano de aula que eu teria para falar para vocês. Joia, Edson. Legal esse sensor seu aí, eu não conhecia, nunca trabalhei com ele, mas bem legal o teu sensor. Parabéns, uma salva de palmas. Poderia dar uma implementada naquela aula, né, professor? Podia dar uma mudada nela através disso aí. Obrigado. Joia. Priscila, quer ser você agora? Oi, professor, pode ser. Eu tinha mandado aqui a mensagem, que eu não sabia como estava sendo, né, a organização, porque eu cheguei a Janinha já estava começando, daí eu não sabia como tinha sido feito. Mas se não tiver ninguém... Tá. Pode ser. Um minuto. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Está aparecendo. Falta só por tela cheia, apresentar o slide lá. Isso. Bom, essa aula aqui seria a aula 5, lá das opções, né, que tinha lá no site. Semáforo completo com display, né, coloquei que seria 2 aulas, mas pode ser que com o andar da carruagem, né, poderia utilizar um pouco mais de aulas. Bom, eu só tenho turmas do ensino fundamental esse ano. Então, eu imaginei uma turma ideal, assim, né? Que seria, no caso, uma turma com 25 alunos. Eu atendo turmas de 35 a 40 alunos, mais ou menos, né? Nos primeiros passos. Mas eu acho que se tivesse em torno de 25 alunos, seria o ideal para trabalhar. Bom, o conteúdo da aula de robótica, né, seria o semáforo completo com display, né? Então, os objetivos iam ser simular o funcionamento dos semáforos, utilizar as funções para programar a abertura e fechamento, controlar a abertura dos semáforos, de estacionamento, né, de push boot, e programar a contagem regressiva para o fechamento dos semáforos de pedestres, né? Isso daqui é os objetivos da aula mesmo, né? Que tinha lá no plano do curso, né? Os objetivos de conhecimento também é de lá.
E a gente ia para a metodologia, né? Uma metodologia ativa e construtivista. Né? Inicialmente, os alunos serão divididos em times, e depois seria entregue a eles um guia com a lista de material e o procedimento de montagem. Cada time terá que gravar um vídeo de até 3 minutos, mostrando todo o trabalho que foi executado, explicando todo o processo e a importância do desenvolvimento desse trabalho, né? Eles estariam desenvolvendo. Os recursos seriam o Chromebook e o kit da robótica, que são todos os materiais que eles precisariam para montar, né, lá o projeto, o M-Block ou o Arduino e o celular deles, no caso, para fazer as gravações. Então, aqui, né, no encaminhamento, eu fui dividindo por tempo, né, as aulas. Então, nos primeiros 5 minutos, eu ia tentar fazer um acolhimento com a turma, né? Depois dos 15 minutos, seria uma abordagem histórica sobre os semáforos, né? Também, igual a professora considerou que eles já teriam visto, né, semáforos durante o ano, eu também considerei isso, né? Então, seria um breve resgate mesmo. Assim, e na sequência, os estudantes seriam divididos em times, entregue o manual com a lista de material e o guia para montagem. Além do kit, né, que seria 10 minutos para entregar as peças que eles iam precisar. Depois, eles iam seguir para montagem e programação, que seria 40 minutos. E depois, nos últimos 15 minutos, eles iriam gravar um vídeo explicando o projeto, né, realizado, e, por fim, 5 minutos para guardar o kit e organizar a sala, né, porque muitas vezes, nas aulas de robótica, essa parte final da aula é uma parte que fica sempre na correria, né? A estratégia avaliativa, né? Os alunos serão avaliados de forma contínua, né, durante todo o processo ali, considerando o envolvimento deles durante a aula, assim como a execução da montagem do vídeo, da colaboração para guardar os materiais e organizar seu espaço de trabalho. Os resultados esperados, né? A gente espera que eles consigam executar todo o processo de montagem e programação, consiga solucionar os possíveis problemas que possam surgir durante a execução, também consiga trazer sugestões para a inclusão do serviço para pessoas com deficiência visual, né? Daí é um exemplo para poder contribuir, né, de alguma forma aí com a sociedade, mas eles poderiam estar sugerindo outras alternativas também. Ué, travou aqui? Não vai para frente. Vou voltar aqui, peraí. Eita, lasqueira. Não seria só aqui mesmo, até aqui mesmo. Sei que eu tinha colocado mais um slide ali. Então, não sei se eu consegui, se eu abordei tudo que precisava ali, mas era isso. Gente, compartilhei? Compartilhei. É isso aí, ó. Salva de palmas para a Priscila. Joia! Quem vai ser o próximo ou a próxima? Vai lá, Wagner. Tela cheia é melhor, né? Sempre fico na dúvida disso. Professor, é melhor a tela cheia? Do jeito que você quiser. Aqui fica esse efeito infinito aqui. É que eu não lembro mais tanto tempo disso.
Se você quiser, você pode clicar aí na aba de apresentação. Aí em cima, não é isso? Aumentar. Para vocês fica certo aí, né? Tá joia, tá certinho. Que aqui a gente não vê nada. O tema que eu escolhi foi desenhando na matriz de LED, que é a aula 7. Não fiz nada assim muito diferente do que está proposto lá no próprio site, né? No contexto escolar, que a atividade será desenvolvida em uma turma. Hoje eu tenho a turma do segundo ano, que vai para o terceiro, tem mais ou menos 35 alunos, tem 11 kits, aquilo lá que a gente sempre fala, né? Falta conteúdo, falta material para todo mundo. O conteúdo da aula, a proposta é trabalhar com a matriz de LED 8x8, que numa aula anterior eles já tiveram um contato com ela, né? E agora a gente vai começar a escrever. A matriz de LED é essa, é um módulo, na realidade, né? Que você pode acoplar até quatro módulos no mesmo Arduino. O objetivo, rever e implementar a programação da matriz LED através do Arduino, criar uma nova configuração de mensagem do painel de mensagens, conhecer outras bibliotecas necessárias para a configuração. Então, existem várias bibliotecas no Arduino que você pode fazer diferentes programações, né? Desde o coraçãozinho, fazer igual aqui, né? Um relógio, data, e assim vai. Objetivo do conhecimento. Conhecer aqui eu tenho um certo problema, eu trabalhei com eletrônica já há muitos anos, e eu acho que igual o Thiago falou, né? Os alunos têm um conhecimento muito superficial, a gente acaba não trabalhando muito os componentes, né? A gente usa uma biblioteca e não sabe muito bem nem como ela funciona, então eu acho que a gente deveria trabalhar melhor, ou ter mais informações sobre essas bibliotecas para trabalhar com os alunos, né? Então, por exemplo, aqui trabalho com um sistema de comunicação serial I2C, estudar o que é esse sistema, o que é uma comunicação serial, né? Comunicação paralela, o que é esse 2C e outros protocolos que a gente trabalhou e nem sabe, né? Frequência de clock no processador, como instalar certinho a biblioteca, o que é multiplexagem, e como você está ligando vários displays, tem um sistema de multiplexagem, né? E não se fala, se deixa para lá. Então, eu achei interessante trabalhar. É claro que vai precisar de mais aulas para isso, né? Não só 2 aulas. Então, iremos estudar tutoriais e vídeos sobre o sistema de comunicação I2C e multiplexagem e disponibilizar o código inicial para o primeiro programa. A gente faz um e depois os alunos vão ter que, se eles quiserem montar outros, né, ir atrás de como isso daí vai funcionar. Os recursos são os mesmos lá disponibilizados lá no material da sede, né, que é o Arduino, a placa, os resistores, todas essas coisas, né? Então, inicialmente será apresentado aos alunos o funcionamento da comunicação I2C, multiplexagem e os componentes que formam o módulo da matriz 8x8. O que acontece? Existe uma matriz 8x8 que é só de LED e tem uma que existe um CI, né, um chip dedicado para você fazer essa comunicação e fazer a escrita. Então, trabalhar essa diferença entre um chip, o que é um chip dedicado, né? Ele serve só para aquilo lá, eu tenho onde eu posso utilizar. Estratégia avaliativa, os critérios de avaliação serão a participação efetiva do aluno na construção da atividade em grupo e a solução de desafios propostos pelo professor. O resultado esperado. A partir do desenvolvimento dessa proposta, esperamos que os alunos compreendam o funcionamento de painéis digitais, muito comum nos meios de comunicação. Esperamos que o aluno tenha interesse em aplicar os conhecimentos adquiridos nessa atividade em outras situações do seu dia a dia e principalmente nas situações de desafios em sala de aula. Aí eu deixei alguns links, né, para o que é a comunicação I2C, alguns são vídeos, outros são materiais, são tutoriais, né? Multiplexagem, são vídeos também, material em PDF, e como que são alguns exemplos da matriz, outros exemplos, né, fora do que está proposto aí no material da sede, sobre a matriz de LED e o datasheet, né, que são as informações do componente, como eles funcionam. É isso. Joia, Wagner. Bem legal tua ideia de usar vários displays juntos, fica bem joia mesmo. Parabéns. Salva de palmas para o Wagner. Vocês querem que ele compartilhe os links aqui no chat, pessoal, do material? Você pode fazer isso, Wagner? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí no
nos links, nos slides, só do multiplexador ali, do material externo, e daí postar no chat. Quem quiser depois dar uma olhada, tá fácil. Obrigado. Sequência, quem vai ser? Eu acho que eu já apresentei, eu não lembro. Eu acho que já apresentei, né? Já, né? Já. Quem tá faltando? Eu também apresentei no primeiro. Eu apresentei acho que no primeiro dia, né? A Giovana não apresentou, mas ela não está presente. O Lucas não apresentou também, pelo menos não tem a marcação. Vamos ver se ele está presente. Olha, eu já apresentei em tantos grupos que eu nem sei se eu apresentei nesse. Não, ainda não, Tainara. Tainara. Tainara, pode ser, Tainara. Porque Tainara, eu acho que eu agora. apresentei no antigo e apresentei de uma professora da terça-feira à tarde. Então, o Wagner publicou aí no chat o material, para quem se interessar, dá um clique no link, salva e depois dá uma olhadinha. Tainara, fica à vontade. Tá, eu vou compartilhar aqui, tá? Joia. Peraí, só um pouquinho que eu vou tentar pegar um fone aqui, só um pouquinho. Sem problema. Vou compartilhar aí com vocês. Vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Maravilhoso. Aí, gente. Joia. Mas não tá aparecendo, né? Tá aparecendo a apresentação, sim. Aparece a apresentação dos slides? Isto. Ah, então. A minha aula aqui era do código Morse, tá? Então, eu pensei aqui numa aula para a segunda série. E aí, eu coloquei em segunda série, mas o ano que vem eles vão estar na terceira série, né? Terceiro ano. Pensei em 4 aulas ali para desenvolver essa atividade. Então, seria aí uma turma, em média, de 35 alunos, que é a turma que eu tenho esse ano de segundo ano. E aí, a aula que eu iria desenvolver seria a aula 3 do segundo módulo, conforme foi indicado ali, né? Então, o objetivo era conhecer os princípios de aplicação do código Morse, desenvolver um protótipo de um dispositivo voltado à utilização do código Morse, programar o buzzer passivo para emissão de sinais sonoros, utilizar o LED também para representação de sinais visíveis ali, né? E os sinais sonoros que são emitidos pelo buzzer. E aí os conhecimentos seriam conceitos do código Morse, conceitos históricos, códigos binários e programação. E a metodologia seria baseada em projetos. Então, utilizaria ali Chromebook, ou computador, né? Aqui a gente só tem os Chromebooks, não tem aquele notebook para usar.
o Arduino IDE. Coloquei ali também o tradutor do código Morse, que acho que pode auxiliar também os alunos na aula. E aí, pensei assim, que nas primeiras aulas poderia ser feita uma contextualização sobre código Morse, sobre fatores históricos. Poderia pensar até em convidar algum professor dessa área e dizer como isso se deu na história, como isso aconteceu. Depois seriam oferecidos aos estudantes alguns materiais para que eles fizessem a decodificação e interpretação das mensagens. Então, assim, para entender mesmo como que o código Morse funciona, não adianta eles só colocarem os códigos lá e começar a apitar ou começar a acender luz e eles não entenderem o que significa aqueles códigos, né? E aí, nas aulas seguintes, eles iriam fazer a montagem do projeto e a programação com som, né, usando o buzzer ou com a luz, ou se quisesse até os dois, né? E a proposta final é que os grupos compartilhem os projetos e a turma decifre a mensagem que cada um dos grupos quer transmitir ali, que está codificado. E aí eu também coloquei como sugestão um tradutor online de código Morse. E aí, né, espero que os estudantes, ao final da aula, eles sejam capazes de compreender princípios do código Morse e a sua aplicação na transmissão de mensagens, programar efetivamente o Arduino para transmitir, possivelmente decodificar mensagens em código Morse, demonstrar habilidades de resolução de problemas, ao enfrentar desafios de programação e eletrônica, e colaborar em equipe ali, desenvolvendo os projetos, personalizando ali conforme cada equipe. Aqui são as minhas referências, né, do Robótica Paraná, e esse é o tradutor do código Morse que eu sugeri. E é isso. Joia, Tainara. Parabéns. Uma salva de palmas para ela. Tranquilo, tranquilo, bem legal. Então, na sequência, Lucas, pode ser você? Nós temos, faltando ainda, a Giovana, que não está presente, o Otto, que também não está hoje, a Paola. Paola está aí? Não. E o Lucas. Ver se o Lucas consegue comunicação. E aí a gente continua e a hora que ele entrar comunicar, a gente continua com as apresentações. Beleza? Então, pessoal, vocês estão de parabéns, as atividades bem feitas, bem tranquilas, né? Coisas que a gente vai utilizar mesmo, nada fora do contexto, coisa que é uma aula que a gente vai dar lá na frente, que já foi idealizada por nós. Então, esse era o objetivo, né? Pensar sobre os conteúdos, principalmente do ensino médio, módulo 2 da robótica educacional, que serão aplicados lá no terceiro ano, e preparando para essas aulas para lá. Então, aqui a gente teve diversos, apesar de nós só termos como referência o primeiro trimestre, né, da aula 3 até a aula 12, mas acho que quase todas as aulas desse grupo, desse primeiro trimestre, foram contempladas aqui, um viu uma coisa, outro viu outra, então já deu para a gente ter uma ideia do que a gente vai ter lá no ano que vem e como a gente vai se portar, né, o plano de ação nosso na implementação dessas aulas. Tranquilos? Vou apresentar aqui para vocês o slide.
para a gente continuar. Então, vamos na continuação. Então, o acolhimento hoje vai ser no final, né? Vai ser agora, aonde a gente vai escrever Professor, tivemos várias oportunidades de aprender e compartilhar nesta jornada. Vamos refletir sobre a participação e escolher uma questão para responder. O que eu aprendi que eu não sabia? O que eu compartilhei que eu sabia? O que levo da jornada? Então, eu vou postar o link da apresentação, é uma tela, né? Lá no chat, e aí já tem lá os... Deixa eu abrir aqui. Já tem lugar para você colocar o que você tem para falar, né? Então, já tem ali, a hora que a gente clica. Conseguiram entrar? No meu aqui não aparece vocês. Conseguiram, pessoal? Sim, professor. Ok? Conseguindo. Então, Ok. aí nos quadradinhos. Nas quadradinhos, nos blocos, nos balões, né? Coloque o que você não aprendeu e não sabia, alguma coisa que você compartilhou, se quiser escrever o que está levando da jornada. Então, coloquem aí nos balõezinhos, né, nas caixas de texto. Tranquilos? Então, vou deixar uns minutinhos para vocês fazerem. Professor, sabe que é só comigo, mas eu não estou conseguindo editar? Não está para editar? Deixa eu... Tá só para ver. É isso mesmo, não consigo. Deixa eu ver. Tá só para ver mesmo. Eu pedi autorização lá para o senhor liberar. Então com o editor já. Pode tentar, deu certo? Vamos ver. Deu? Deu. Tem que atualizar. Agora estou vendo vocês clicando nos bloquinhos de notas.
Ok, pessoal? Terminando. Beleza, pessoal? Tranquilos? Não vou ler um por um, mas prometo para vocês que eu vou jogar cada um no slide que vocês comentaram, e quando eu publicar nesse fim de semana o link da Meet, lá no Classroom, eu publico também as respostas de vocês, tá? Então eu prometo fazer isso, que ali vai ficar bem pequenininho para a gente enxergar. Fala, Janinha. Profe, uma sugestão de você pegar essa ilha, eu estava olhando ali o que o povo escreveu, e assim, eu fiquei encantada como a maneira diferenciada de abordagem de conteúdo, de fazer com aquelas aulas, de repente compartilhar com o povo do RCO ali, que monta as aulas, com o povo de robótica mesmo, né? Para eles incrementar, igual, tipo, como o Thiago, é o Thiago, né, que fez os servos, eu confundo o nome das pessoas, que riqueza aquela aula, como ele conduziu, aquela parte toda teórica ali, é o Thiago, né? Então, outro professor que usou um sensor que não está lá, né? Que ele usou um sensor diferente. Então, assim, eu acho que isso, assim, esse resultado, essa ilha, o que foi colocado ali, o resultado dessas aulas, tem que chegar até eles, para que chegue nos outros professores que não fizeram o grupo de estudo. Daqui a pouco eu vou postar o link para vocês de disponibilizar o material para o Estado, tá? A gente não pode publicar, né? Eu pegar o material de vocês e divulgar, porque tem os direitos autorais. Só podemos ver dentro do grupo. Não posso disponibilizar para fora, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou postar um slide, e vou mostrar para vocês como é que faz para participar me fugiu o nome agora, mas disponibilizar esse material para o Estado. Beleza? Tudo bem, pessoal? Hora do check-out. Vou pegar o link aqui. Professor, enquanto você vai colocando, deixa eu fazer uma pergunta. O teu substituto, na última aula, ele comentou alguma coisa da escola integral. Você tem alguma notícia sobre como é que está essa questão? Não tenho. Eu assisti o vídeo lá da aula, que eu tive que ver o vídeo para eu poder ver quem fez as apresentações, tudo, né? Eu não tenho conhecimento. Ele trabalha no núcleo, né? Então eles trabalham junto com todo mundo. Está mais próximo das notícias. Né? A gente aqui está no fim da cadeia alimentar, né? É um professor numa escola. Então, a gente não tem informação. Eu não sei, não. Legal, legal. Olha o check-out aí. Agora, o que eu sei é que eles estão correndo atrás, né? Agora, esses dias mesmo, saiu para professor se transferir para uma escola
integral, né? Você deve ter visto lá no e-mail, o e-mail que a gente recebeu para os QPM transferir para uma escola integral, né? 40 horas, dedicação exclusiva. Se ficar radicado em isso, num lugar só. Isso é bom. Então, é legal para o professor, né? Porque tem gente aí que corre 4, 5 escolas, né? Não sobra. Tá num lugar só é bom demais. Eu só fico no lugar, então para mim não é problemático. Agora, eles só estão correndo atrás. Vamos ver o que vai dar. Legal, professor. Check-out aí. Fala, essa jornada 3, né, professor? Essa jornada 3. Terminando, dei um alô aí para a gente prosseguir. Ok, pessoal? Então, continuando. Lucas, tá aí de novo? Tá aí, Lucas? Lucas.
Professor, você recebeu meu diário e meu plano? Tá tudo certinho? Muito obrigado. Tá sim, Romo. Tudo certo. Eu vou depois só falar quem fez, quem não fez aqui. Aí já a gente fala sobre isso. Então, pessoal, já vou falando que a gente está com o tempo se esgotando. Então, nós temos as boas práticas, que é selecionar alguns planos de ação, né? E enviar alguns projetinhos lá para a CED. Não é obrigatório, faz quem quiser, e é esse plano de ação que você fez e a gente coloca lá. Os que forem selecionados depois participam da primeira reunião dos formadores no começo do ano que vem. E este ano foi em Foz do Iguaçu. Eu tive um dos cursistas que estava comigo que foi lá e apresentou. Então, não é nada do outro mundo, é só o que você fez, você vai apresentar, por exemplo, numa oficina lá, tá? Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem para mim, a gente dá uma melhorada, alguma coisa, se precisar, e a gente disponibiliza lá, tá? Então, quem tiver interesse, entre em contato e a gente faz isso. Beleza? Joia? Então, já deixei aí também o que é avaliado, né? Que o pessoal da CED vai avaliar, que é a aplicabilidade, a descrição, a eficiência, o protagonismo. Então, são coisas que eles vão avaliar para selecionar os trabalhos para levar para essa reunião de boas práticas lá na primeira reunião do ano dos formadores. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então, isso é para quem quer. Lembrando, até o dia 8 de dezembro. Popular, temos 2 dias para fazer isso. Tá? Mas pode ser que eles deem uma mexida, uma melhorada aí nesse prazo, mas não garanto nada. Então, quem tiver interesse, entre em contato, a gente faz. Então, prosseguindo. Vou falar o diário, tá? Quem entregou e deu tudo certo. Vou falar só quem falta entregar ainda, que eu não recebi. O Edson, está faltando o diário, né, Edson? Não publicou lá ainda. A Giovana, que não está presente. E a Tainara, que já foi falada hoje. Tá? Eu consegui achar pelo Drive agora há pouco, e aí eu te mandei. Depois você só confere. Eu vi lá o plano teu eu já vi. O diário eu não tinha visto ainda. Agora há pouco mas eu mandei os dois. Tá, você mandou, tá tranquilo. Sobre o plano, a Giovana, o Lucas entregou, mas não apresentou, o Otto entregou, mas não apresentou, e a Paola entregou e não apresentou. Então, perde 10 pontos por não ter apresentado lá, era um dos requisitos. Lembra? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Os diários, as notas foram de 40 a 50, e os planos de ação dei 50 para todos vocês. Tranquilos? Alguma dúvida? Não? Ainda fizemos o check-out, eu acho que tem mais uma coisinha para a gente fazer. Não. Só para falar, né, que o ano que vem teremos novidades nos grupos de estudos, temos uma educação em tempo integral, programação terceira série, educação especial, abordagens específicas, educação para as relações étnicas e raciais, educação do campo, coordenação de curso 1 e 2, recursos educacionais digitais primeiros passos, recursos educacionais digitais avançado.
Então, isso é o que está previsto para o ano que vem. Pode ser que apareça mais coisas, mais assuntos, né? A gente está brigando para robótica, ensino fundamental, né? Os primeiros passos. A gente está brigando por isso, até agora não conseguimos, mas lá no Contribua Conosco até para a gente falar, né? Então, reclamem lá no Contribua Conosco para... Está faltando grupo de primeiros passos, grupo de primeiros passos. Em todo lugar que tiverem, reclamem, que aí chega lá em cima e a gente consegue ser ouvido. Beleza, pessoal? Então... Oi? Quem fala? Fala, Edson. Professor, essas daí que o senhor colocou, vai ser adicionadas ou só vai ser essas daí da nossa parte? O quê? Com relação às oficinas que a gente vai ter das trilhas. Vai ser adicionadas essas, por exemplo, trilha de aprendizagem e programação do terceira série. A gente não tinha e não nós vamos tinha, ter. vai ter agora no ano que vem. Entendi. Tá? Uhum. Beleza, pessoal? Vamos tirar uma foto. Aquele sorrisão. Deixa eu parar para interromper o compartilhamento. Nivaldo. Priscila. Podem fechar essa abinha ali que está O Nivaldo já chegou na Lua. Vou compartilhar com vocês agora. Pode fechar aquela ali. Eu vou liberar uma outra aqui com possibilidade de edição. Estou copiando o código. Vou jogar aqui já o link para vocês. Print screen, então, pessoal. Vamos lá. Confirma o compartilhamento. Pronto. Vamos ver como ficou. Beleza? Acessa esse novo aí. O microfone tá ligado, professor Edson. Professor, minha câmera fechou bem na hora que você acha que você foi tirar a foto. Tiramos de novo. Vamos lá. Aquele sorrisão. Vamos ver como ficou. Legal. Então, pessoal, hoje é a nossa última reunião. Hoje a gente acaba essas reuniões e foi, para mim, um grande prazer tê-los aqui junto comigo. Vocês são excepcionais, vocês são demais. Os alunos merecem vocês como professores. Então, queria desejar a todos um feliz Natal com as suas famílias e que um 2024 chegue com todas as realizações que vocês desejarem, vocês consigam. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo companheirismo, por ter estado aqui nesses 12 encontros que a gente teve. Muito obrigado mesmo. E alguns a gente vai se ver por aí da vida, outros não, e saibam que sempre podem contar comigo. Qualquer coisa, manda um e-mail, o que eu não souber, a gente corre atrás e tenta ajudá-los da maneira que puder. Beleza? Tchau, tchau. Feliz Ano Novo. Obrigado por tudo. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Natal, Até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau. Até ano que vem. Tchau, professor. Feliz Ano Novo. Boas festas para todos. Tchau, povo. Boas festas. Tudo de bom.